Aqui, irmãos, a palavra de Deus, quando começa a falar, é uma declaração que Deus dá de encorajamento, do cuidado providencial dele. Quando Deus começa a agir nesse sentido, a gente percebe que esse consolo de Deus, ele vai atenuando a dor do nosso coração, e a gente vai entendendo que vale a pena servir a este Deus, ainda que uma grande maioria não reconheça, não entenda, não sirva a este Deus, mas eu no meu coração entendo que o Deus que eu sirvo, ele cuida de mim todos os dias. Expressão usada aqui no capítulo 41 de Isaías, quando fala desse remanescente de Israel que enfrentava a ameaça do cativeiro babilônico. Isaías profetiza, irmãos, ao povo de Israel hoje, aliás, algo que iria acontecer há 100 anos depois, como se fosse hoje, porque Deus consegue enxergar o amanhã como se fosse hoje. Aleluia. Deus vê o início, Deus vê o meio, Deus vê o final. Aleluia. Ele sabe como vai fazer para dar livramento, como vai fazer para tirar você do sofrimento. Ele sabe como vai fazer para trocar a lágrima pelo sorriso, porque Ele é um Deus que caminha no tempo, Ele não está limitado, é Deus eterno e poderoso. Glória a Deus. E Deus falando sobre os babilônicos, Ele fala, diz assim: não tenho medo não, porque eu sou contigo. Não fica assombrado não, espantado não, porque eu sou o vosso Deus. Eu me sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. E Deus não vai deixar que nada aconteça com aquele que serve a Ele. Aquele que serve a Ele, Deus protege, Deus ajuda, Deus dá livramento, Deus dá graça, Deus faz milagre acontecer. Glória a Deus. Eu estava meditando, irmãos, que essa expressão de Deus, ela caminha aqui no Antigo Testamento. Deus fala a Abraão, e a expressão que Deus fala a Abraão é dizer: não tem mais Abraão, porque eu sou o teu escudo. O que vier contra ti vai ter que passar por cima de mim. Eu sou a tua recompensa, o teu grandíssimo galardão. O que tu estás fazendo agora, tu vai receber a benesse. Não importa, Deus vai recompensar tudo aquilo que nós fazemos aqui. Glória a Deus. Aí Deus diz: não tenha medo não. Aí Abraão ficou meio assim, disse assim: mas eu não estou vendo nada acontecer, porque às vezes, irmão, nós não temos a visão de Deus, nós não sabemos do projeto dele. Mas pare de querer enxergar aquilo que você não enxerga, aquilo que o Senhor e a Senhora não enxerga. Pare com isso, diga: está nas mãos do Senhor, Ele está vendo, Ele vai fazer. O futuro Deus proverá. Aleluia. Não tenha medo não, Deus vai agir. Aí aqui ele fala também a mesma coisa, irmãos, para os descendentes de Abraão. A Isaac ele diz a mesma coisa: não tenha medo, eu vou te abençoar nesta terra, eu vou te multiplicar a tua semente por amor de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí irmãos, Isaac chegava no local, ele cavava um poço, vinha alguém e entulhava por inveja. Aí cavava outro, vinha outro também por briga, por porfia, entulhava. E ele fez isso várias vezes, mas no último Deus alacou a tenda, ele cavou uma terra e Deus ali começou a abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de Isaac veio Jacó. Jacó fala: Deus fala a mesma coisa a Jacó: não tenha medo, porque eu sou contigo, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô.
E os irmãos conhecem a história de Jacó. Mas quem diria que Jacó, aquele simples jovem que sai da casa da mãe, com medo de morrer do irmão que queria matá-lo, assassiná-lo, chega na terra do sogro ali, né? Casa-se com a mulher, o sogro começa a enganar ele e diz: eu não entendo, quanto mais eu faço mal a ele, mais Deus transforma em mim, Deus reverte o quadro, e ali ele sai abastado, ainda com medo de encontrar seu irmão, mas Deus muda o coração de Esaú. Há uma briga, uma luta muito forte, e naquela luta ele se torna príncipe contra Deus, ou seja, aquele que lutou com Deus e prevaleceu no sentido humano, e depois dali a vida de Jacó muda, porque Deus disse assim: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele disse: é Jacó. Eu estou acostumado a fazer coisa errada, mas a partir de hoje eu tive um encontro com o Senhor, eu mudei a minha vida. Glória a Deus. A partir de hoje tu és Israel. Aleluia! E quando você queria ir embora, eu disse: não, me lá, É Deus! porque eu não vou perder a minha bênção. Estamos agarrados em Jesus e estamos dizendo a bênção dele. A bênção, a bênção, a bênção vem do Senhor. Quando eu estava lendo esse texto ali, quando eu me lembrei de Débora, a abelha de Deus, diga amém? Era chamada de abelha, a produtora, a mulher juíza, a mulher que era chamada de mulher de Lapidote, aquele homem que acendia as tochas na casa do Senhor. Era uma mulher respeitada, digna de todo Israel. Eles iam para lá para ser julgados por ela. Uma mulher, num tempo em que a mulher não era valorizada, mas Débora se destacou, porque a presença de Deus era patente na vida dela. Glória a Deus! Aqui no Proato tem muitas mulheres de destaque, que a sociedade não conhece. Aqui nessa igreja tem mulheres que são guerreiras, são destaque, louvando seja o nome do Senhor. Tem marido, Lapidote, mas ela diz assim: a obra de Deus eu estou fazendo com toda a força. E eu não tenho medo de nada não, porque Deus está comigo. Foi Deus que falou que é para agir. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Débora falou com Baraque, ele ficou com medo e disse: não vou sozinho. Aí Débora disse: eu vou com você. A honra não será somente sua, vai ser também a honra para mim, sua mulher. Ela sobe com mais ou menos 10.000 pessoas para o Monte Tabor, para entrar em oração, porque toda a guerra é necessária a oração. Essas irmãs do Proato, esses irmãos do Proato, dobram o joelho e dizem: eu vou entrar em oração, porque eu vou vencer essa guerra, eu não vou ter medo não, o meu Deus vai me ajudar. Glória a Deus! Porque aqui, irmãos, a abelha se transformou num zangão. Saiu ferrando todo mundo. Por quê? Porque quando ela desceu do Monte Tabor, o inimigo veio com aqueles carros de ferro. A Bíblia diz que eles tinham 10.000 carros de ferro. No olhar humano é impossível vencer aqueles carros de ferro. Josué já tinha vencido lá no Antigo Testamento os cananeus com seus carros de ferro. E mais uma vez Deus prova que está na vida do crente. Quando Débora, louvado seja o nome do Senhor, quando ela desce com Baraque, aí alguém diz: mas tem uns carros de ferro e a gente vai atropelar eles. Eles diziam: vamos destruir. No canto de Débora, no capítulo 5 de Juiz, ela conta toda a história, como aconteceu, como se sucedeu. Eles disseram: vamos destruir, vamos atropelar, vamos trucidar o povo de Israel, vamos varrer da face da terra. Mas sabe o que aconteceu? Deus emperrou a roda do carro de ferro.
Deus. Pela roda do carro do inimigo. Sabe o que aconteceu? Naquele dia estava verão, mas Deus disse assim: vou mandar chuva. E mandou chuva no vale. Quando chegou chuva no vale, aí as forças da água começaram a enterrar as rodas. Eles não tinham para onde ir e começaram a perceber que Deus estava do lado de Israel. Deixa eu dizer mais uma coisa, irmão. Em outra situação, em outro episódio, capítulo 4 de Samuel, capítulo 5 até o capítulo 7, vai tratar da história da derrota de Israel para o povo da Filístia. Não sei se você sabe, mas a Filístia hoje é o que a gente chama de Palestina. A Filístia, irmão dos filisteus, que tinham seus gigantes na época de Davi, eles venceram Israel. Israel não estava preparado espiritualmente e sucumbiu. A arca da aliança, que era simbolismo da presença de Deus, foi levada, porque estava sendo usada como amuleto de sorte. Eu não confio na minha Bíblia, eu não confio no meu serviço, eu não confio em ninguém. Eu tenho que confiar no Senhor, a quem nos sirvo. Deus é a nossa confiança. Glória a Deus. Deus é a nossa resposta. Deus é o nosso livramento. Deus é o nosso refúgio. Não confie em nada, confie nele. Nele. É Ele a nossa arma de guerra. Glória a Deus. Quando Israel começou a fazer isso, irmãos, no capítulo 6 de 1 Samuel, Samuel reúne a regimenta no capítulo 7. Diz 1 Samuel, ele arregimenta, conversa com o povo e diz: olha, se vocês se voltarem para o Senhor, Deus vai agir e vai fazer um grande milagre. E sabe o que aconteceu? O povo começou a se juntar dizendo assim: nós queremos a ajuda do Senhor, nós queremos a força do Senhor. Aí houve uma consagração ali naquele dia. Samuel agora mudou o plano. Na época em que a arca foi levada, os sacerdotes eram os filhos de Eli, homens chamados de Belial. O juiz era Eli, que era conivente com o erro dos seus filhos. Mas agora a história muda. Samuel entra em cenário, homem prometido de Deus, a sua mãe Ana, e ele começa a chamar o povo e agregar e dizer assim: olha, vamos orar ao Senhor, que Deus vai dar livramento, que Deus vai dar ajuda. Ele naquele culto derrama água perante o Senhor, dizendo: havia uma purificação. E quando eles ouvem os filisteus se organizarem para a guerra, porque os filisteus, quando disseram assim, ouviram dizer que Israel estava de novo pronto para a guerra, eles disseram: vamos destruí-los, como fizemos na primeira vez, vamos acabá-los dessa batalha. Somos o maior número, somos mais fortes, somos detentores de armas mais poderosas, armas de ferro. Israel vem com madeira, mas sabe o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava ao lado do seu povo. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a ajuda de Deus? No caso de Débora, ele mandou chover e pegou as rodas, e os carros de ferro puderam andar. Mas no caso de Samuel, Deus trovejou saraiva do céu. Ninguém esperava. Mas quando os filisteus vieram, trovejou saraiva do céu. Não tenha medo não, que Deus vai fazer. Glória a Deus. Não tenha medo não, que Deus vai agir. Aleluia. Que Deus vai tomar conta, que Deus vai tomar partido. O processo está lá, é muito grande. Aleluia, a dificuldade, mas Deus vai tomar a conta disso aí e vai proteger. Aleluia. Quem vai ficar com medo é o inimigo. Quem vai dizer
esse Deus é muito forte, é o povo de lá, louvado seja o nome do Senhor. Quando os filisteus viram a chuva de pedra, disseram: é o Senhor que está pelejando contra Israel. Começaram a correr, começaram a fugir, conforme a palavra de Deus, que inimigos vinham para querer acabar com a gente, mas eles iriam fugir por 7 caminhos. Esta noite o diabo vai fugir, as pragas vão fugir, vai acabar, a tristeza vai ter que bater em retirada. A Deus vai fazer um milagre, um milagre, um milagre, um milagre vai acontecer. Não temos medo, me ajudarei. É Deus. Acalenta o teu coração, creia que o Deus que você está servindo é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. A expressão, irmãos, ajuda. Quando chega, aleluia, é tremendo. E eu quero relatar algo interessante, que quando eu pensei nesse texto, eu me lembrei exatamente daquilo que Deus fez na minha vida. Olha, irmãos, quando o povo venceu a guerra, o milagre foi muito grande. Mas antes, o profeta de Deus, o sacerdote de Deus, o juiz de Deus, Samuel, a Bíblia diz que ele pegou 2 pedras, aliás, pegou uma pedra, a colocou entre 2 cidades, Mispá e Sei, e chamou essa pedra de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Glória a Deus. E com aquela frase célebre, ele disse assim: até aqui nos ajudou. Nessa noite, creia que Deus está colocando o Ebenezer Glória a Deus. na sua vida. A ajuda de Deus é muito bem-vinda. E Ele vai ajudar a vencer o inimigo que é mais forte. Tem guerras que você diz assim: não dá para vencer, Senhor. Como é que vai ser? Você começa a chorar, chorar e dizer: o meu neto, o meu filho, a minha situação, mas nesta noite, creia, não tenha medo. A ajuda de Deus chegou. Aleluia. Deus é a sua ajuda, Deus é a sua ajuda, Deus é a sua ajuda, Deus é a sua ajuda. A rocha de Israel é a sua ajuda. Deixa eu dizer uma história, irmãos. Agora no Novo Testamento, o homem estava indo sepultar o seu único filho. Ela era da vila de Naim, e ela estava dizendo: perdi o meu marido e agora perdi o meu filho. Vou ficar sozinha, vou ficar desprezada. É o que acontece muitas vezes com alguns irmãos do Proate, quando a idade chega, é desprezado, alguém não fala mais com ele, deixa lá no cantinho, fica sozinho. Mas fique sabendo que nesta noite Deus vai ser consuelo. Deus é a sua visita, Deus é a sua ajuda, Deus é aquele que fala contigo e te diz: não tenha medo. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? A mulher estava indo com a multidão enterrar o filho. E se diga que ela era uma mulher muito conceituada na sociedade. E alguns diziam: não chore, quem sabe? E dizia que acalenta, mas ninguém fazia ela parar de chorar. A dor era muito forte. Tem momento que não adianta, irmão, o irmão diz: não chore. Outro diz: oh, Jesus vai te consolar. Mas a dor é tão forte que a gente não suporta. Mas a voz de Deus vai ecoar na sua alma. E vai dizer: eu tenho medo. Eu vou te dar livramento. Eu vou ressuscitar. Eu vou tirar em cima, embaixo e colocar em cima. Eu vou restabelecer todas as coisas. Eu vou colocar em ordem. Mas nessa noite não tenha medo. Não tenha medo.
Você crê que Jesus vem ao seu encontro? Você indo chorando, mas Jesus vai fazer cessar o choro. Isaías é o único livro, irmãos, que concorda com o Apocalipse. Quando Deus fala lá no Apocalipse que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos, está escrito em Isaías que é uma compilação da palavra de Deus. Isaías parece que estava vendo, olha, o Apocalipse ainda vai acontecer, mas Isaías estava falando há 2700 anos antes de Cristo, porque Deus é disse passeio no passado, anda no presente e constrói o futuro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que acontece? Aleluia, Jesus chegou para a mulher, ele olhou para a mulher e disse assim: não chore. Glória a Deus. Talvez Deus esteja falando ao coração de muitos que estão aqui. Talvez não chore. Eu vou resolver. Eu vou fazer aquilo que o homem não pode fazer. Não tenha medo, não. Às vezes a gente tem medo, irmãos. Uma vez eu fui entrar na sala de audiência para ajudar o meu tio, que não tinha conhecimento nenhum, e eu dizia: Senhor, é muito difícil. Eu entrei e tinham 3 advogados do lado, apenas um defensor de um lado, e eu fiquei com medo. Eu disse aí, mas eu me lembrei de algo interessante antes de eu entrar. Eu disse: olha, eu vou orar ao Senhor. Glória a Eu Deus. vou pedir a Deus para Ele resolver isso. E eu comecei a orar. Olha, irmãos, e quando começou, aleluia, aquele processo ali, aí o lado que estava contra o meu tio, e começou a falar lá, e eu fui temendo, mas eu comecei a orar, e disse: Senhor, ajuda, Senhor, ajuda. Aí quando chegou o defensor, começou a ler todas as leis, e eu tinha marcado com ele dias antes, mas não pude ir, e ele não tinha se inteirado do processo, mas ali naquele dia, ele leu o processo rapidamente, e começou a falar, Deus foi dando palavra a ele, dando palavra, e no final das contas, louvado seja o nome do Senhor, o meu tio ganhou a causa. Glória a Deus. Ganhou a causa. Eu achei que não ia ganhar, mas Deus ajudou. Aleluia. Será que Deus vai ajudar? Você quer que Deus Glória a ajude? Deus. Não tenha medo, Deus vai ajudar. Porque quando a mulher viúva, irmãos, ela parou e Jesus falou com ela. Todos pararam e olharam para Jesus e disseram: provavelmente alguns disseram: é louco este homem, querendo que a mulher pare de chorar, o filho dela está morto ali. Mas Jesus vê as coisas como nós não vemos. A gente vê problema, dificuldade, dificuldade, tudo mais, mas Jesus diz assim: está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Você crê nessa noite que ele está dizendo: está resolvido. Está resolvido. Aleluia. Sabe o que acontece? Foi lá no Espírito, tocou e disse: levanta-te e anda. O menino se sentou, se levantou, um rapaz, provavelmente um adolescente ou um moço. E a Bíblia diz, uma das versões diz assim: e ele o entregou à sua mãe. Outra versão diz: e ele o restituiu, ou seja, o deu de volta à sua mãe. Mas eu quero finalizar com a expressão que diz esta noite. A expressão diz assim: e todos, eu queria que os irmãos lessem comigo, logo dissesse após mim, diga assim. Esse versículo, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, versículo 16, diga assim: e todos se apoderou do temor. Se apoderou. Desculpe, vamos de novo. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Sabe o que quer dizer no original para o judeu? Deus ajudou o seu povo. Glória a Deus. Nesta noite eu quero finalizar dizendo que Deus vai fazer visita. E a visita de Deus vai ajudar na sua causa. Glória a Deus. Que Deus vai fazer visita e vai ter a
ajuda de Deus na sua causa. Deus já te falou. Deus vai te dar o